Fala galera, beleza? Hoje eu vou trazer para vocês um review sobre essa impressora aqui da Creality. O modelo é a CR200B, uma impressora fechada, então a gente tem a possibilidade de utilizar ela fechada aqui para ter mais materiais de impressão aqui. Então a gente consegue usar ABS, PLA, PETG, até mesmo chegar a utilizar aqui o nylon, né? Já cheguei a utilizar, certo? Vou trazer algumas coisas aqui para vocês dessa impressora, né? Tipo, as minhas impressões sobre o produto, né? Para tentar passar aqui para vocês um pouco mais de informação, né? Já que não tem tanto conteúdo em português dessa impressora aqui, né? A gente acha muita coisa gringa, mas de BR aqui, que é do Brasil aqui, que alguém comprou, a gente não escuta muito na internet. Bom, por que eu peguei essa impressora aqui? Bom, a gente trabalha com impressão 3D, né? E a gente precisava de uma impressora fechada, com baixo custo, que tivesse uma área de impressão boa ali, certo? E que tivesse uma boa estrutura para a gente manter ela no local aqui onde a gente trabalha. Essa impressora, aparentemente, eu tinha buscado por esse modelo específico pela questão de custo-benefício e também pela área de impressão aqui, né? Por ser uma impressora fechada, geralmente essa área de impressão é um pouco menor. E aí eu cheguei nesse modelo aqui, né? De início, quando ela chegou aqui pra gente, eu tive muita dor de cabeça com ela, né? Principalmente na parte do filamento, não aderia muito à mesa, era filamento novo, estava bem nivelado. O produto que eu tinha aplicado aqui era um produto bem confiável que a gente usa, um spray para impressão. E não estava grudando, não sabia o que era tal, e aí eu comecei a investigar aqui o problema, né? Então a gente começou a ver a atualização de firmware, né? Para fazer nela, a gente baixou um firmware novo, instalou aqui o firmware certinho e aí aparentemente tinha resolvido. Só que aí depois de um tempo ela começou a dar problema também. Voltou, né? Aí eu fiz a calibração do fluxo, né? Pra ver ali certinho, medir os 100 milímetros ali que tem que colocar com a extrusora, calibrei certinho. E daí eu comecei a perceber algumas coisas que realmente precisavam ser modificadas nessa impressora aqui. Ela veio totalmente desconfigurada, né? Os steps ali dos motores de passo, eles vieram totalmente desconfigurados, então aí foi começando a ter uma certa um efeito em cascata aqui, né? Uma coisa foi puxando a outra, aí o problema foi se agravando. Chegou um tempo que ela não estava mais imprimindo, né? A gente colocava para imprimir, ela começava a ficar fora do desenho, tipo, a primeira camada saía boa e conforme ia subindo o desenho ia ficando deslocado e tal. E aí foi quando a gente começou a entrar em contato aqui com o pessoal que vendeu a impressora e o pessoal mandou procurar uma assistência técnica e aí acabamos decidindo fazer por aqui mesmo, né? Então, o que foi feito aqui de modificações? Eu vou tentar mudar um pouco o ângulo da câmera aqui. Vamos lá. Bom, agora vocês estão vendo aqui a filmagem interna da impressora, certo? Esse aqui é o hot end dela, né? Que é um conjunto de extrusão que fica na parte de trás e aqui é a parte do hot end, né? Então temos aqui o bico, aqui nessa região aqui, e aqui são os fãs. O que eu fiz aqui de modificação de início, assim, né? Já coloquei um BL Touch, tá aqui atrás, deixa eu o pino dele aqui. Eu dei uma sorte aqui de encontrar um modelo original da Creality, né? Não sei se o vendedor não só tentou, mas ele colocou por um valor bem inferior do que geralmente é. Esse BL Touch aqui é aquele modelo novo, né? Eu vou ver se eu coloco uma imagem dele aí pra vocês verem. E eu coloquei ele na parte de trás aqui, tá? A impressora tá ligada, por isso que ele não vai descer aqui. Mas ele tá aqui, ó, nessa região aqui atrás. Essa modificação aqui foi a primeira, então a impressora ela não vem com a parte do software aberto, né? Então fica difícil a gente conseguir ali ajustar algumas coisas ali, né? Então boa parte das configurações dela eu faço via G-Code, né? A quantidade de passos por milímetro, né? Que tem que fazer a extrusão, algumas modificações da cama também, né? Que
como a gente coloca o nivelamento automático, a gente acaba tendo que fazer aqueles pontos, né? Que faz uma marcação aqui, faz outra ali na cama. E aí a gente tem que ajustar o tamanho da mesa, porque o firmware que vem do BL Touch é para funcionar via software da impressora mesmo. Então eu não consigo usar, por exemplo, um Octoprint para mandar imprimir, porque ele acaba se perdendo aqui e aí o bico sai para fora da mesa de impressão e acaba não dando certo. Então coloquei o BL Touch, coloquei mais um fan aqui, ó, que eu percebi que impressões, por exemplo, que é feito em paralelo, então tem um lado aqui que vai fazer desse lado, e aí quando ela ia fazer desse outro lado aqui, ficava faltando uma qualidade aqui, sabe? Porque o fluxo do ar vem pra cá, ó. Esse foi o original. Ele desce nesse sentido, certo? E aí conforme ele ia preenchendo a camada desse lado da peça aqui, ó, não bate vento aqui, né? Então ficava bem mal acabado aqui, certo? Então a gente fez a adaptação também desse cooler aqui, então os dois estão ligados em paralelo, então conforme liga um, o outro também já dispara aqui, certo? Ele não está fixo no modelo, eu comprei super imãs, então a gente fez um modelo aqui para o Fuso 360, colocamos aqui ele fixado com super imã para facilitar aqui a manutenção se precisar, né? Eu vou estar mostrando uma foto na parte de trás aqui de como ficou o conjunto. Falta dar um acabamento aqui, mas isso aqui está em fase de teste, a gente está aprimorando o modelo, certo? Já aqui a gente já consegue ver aqui dois exaustores aqui, que é para fazer a troca de ar aqui dentro, né? Então eu gosto de usar com PLA, porque acaba refrigerando um pouco mais a peça. E quando chegou aqui, esses dois coolers estavam virando para fora, então estava exatamente dessa forma aqui, ó, puxando o ar quente daqui para fora, e não fazia essa troca, né? Acabava tirando o ar quente daqui e tava dando um problemão aqui, porque tirar o ar quente, dependendo da situação, a gente acaba danificando a peça, né? Pode dar warp, alguns fatores aqui que envolvem. E aí a gente inverteu aqui para ele fazer essa troca, né? Então a mesma maneira que o ar sai, ele circula um pouco lá fora e já entra de novo, então a perda não é tão grande aqui. Também colocamos aqui, ó, um dissipador nesse motor de pasto aqui, ó, que estava esquentando muito. Ele acabava distracionando, né? Então tinha hora que ele perdia o movimento ali e aí acabava tirando a camada do padrão, né? Então, por exemplo, tá fazendo ali uma curva, ele acabava distracionando, ele acabava perdendo a impressão inteira por conta disso. Então esse problema foi resolvido. Veio um problema também nela já. Eu acho que isso aqui talvez o chinês na hora não percebeu, mas o cooler que fica aqui atrás, eu vou colocar uma foto para vocês verem, ele faz a exaustão do motor de extrusão, né? Que é onde ocorre o corrimento do filamento para cá, para a cabeça de impressão. O cooler ele estava totalmente travado, então não estava funcionando e acabava ali parando, né, de fato a impressão. E aí perdia muita coisa aqui. Então a gente também fez essa modificação. Eu vou estar subindo a mesa aqui. Dá um home aqui. Modelinho da Create, tá vendo? Ficou bem bacana. Aqui embaixo da mesa, vou puxar aqui. Vai ficar um pouco estranho a filmagem, mas eu não gosto de ficar dando corte no vídeo, mas eu vou tentar editar bonitinho aqui. Aqui embaixo da cama a gente também fez a troca das molas. Apesar de ter vindo umas molas boas com pressão, mas a gente colocou umas que a gente tinha aqui que era mais resistente. E junto com isso a gente também colocou essa manta aqui, ó, para conseguir distribuir melhor a temperatura aqui da mesa de impressão, né? Porque a gente percebeu que em alguns pontos aqui, por exemplo, aqui atrás ficava legal a temperatura, a gente aferiu com medidora laser, e aí aqui pra frente aqui, ó, ela já perdia mais eficiência. Então o que a gente fez? Simplesmente resolveu esse problema colocando essa manta aqui, ao invés de trocar a mesa inteira, né? Futuramente a gente vai trocar isso aqui também, porque às vezes a gente tá
nivelando a mesa aqui com o papel e acaba esbarrando aqui nessa roldana e perde a precisão da impressão, né? Então a gente também vai estar ajustando isso aqui, certo? Daqui de baixo foi essa modificação. A gente também colocou aqui em cima, vou tentar mostrar para vocês, um tubo PTFE da Capricorn. Vou tirar essa tampa aqui, ser mais bem preciso aqui para vocês darem uma olhada aqui. A gente colocou esse tubo PTFE da Capricorn, né? Muito bom, um tubo, ajuda bastante aqui na impressão e mantém aqui o caminho certo do filamento, né? Que o tubo original é aquele branco, né, que vem geralmente nas impressoras chinesas. Ele acabava muitas das vezes na troca de filamento, ele chegava nesse trecho aqui, ó, ele não descia corretamente, aí batia, né? E acabava ficando preso lá dentro. Eu tinha que desmontar isso aqui, puxar, dava um puto trabalho. Vou mostrar aqui pra vocês aqui onde ficou a estrutura aqui, ó, tudo certinho, né? A parte da fiação. Isso aqui depois a gente vai fazer um coverzinho aqui pra deixar mais organizado aqui, certo? De modificação que a gente fez também, a gente colocou uma câmera aqui dentro da impressora. Então essa fiação aqui tá correndo para ligar a câmera. Vou tentar filmar para vocês verem. Vamos ver se eu consigo pegar aqui, tá? Aqui, ó. Vou tentar colocar a mão aqui pra não. Tem uma câmerazinha ali, então a gente consegue gravar aqui as impressões, né? Uma câmera que pega bem aqui a gravação. Tem uma qualidade boa e foi uma adaptação que a gente colocou também. Muitas das vezes a gente faz transmissões, né, pros usuários, aí a gente já colocou. De modificação também aqui atrás. Deixa eu ver se eu consigo gravar certinho. Tem essa extrusora que a gente mudou aqui, certo? Um modelo com dupla engrenagem para facilitar. E a gente também teve que adaptar aqui a altura do sensor de filamento, que ela possui também, certo? E aqui é onde o cooler faz a troca de calor do motor da extrusora aqui, ó. Ele está exatamente nessa posição aqui, ó, certo? Esse motorzinho que veio com problema aí, né? Então, pessoal, essas modificações aqui a gente achou necessário fazer, certo? Por conta da qualidade da impressão que a gente estava vendo que não estava legal, certo? A gente teve muito problema com essa impressora na parte aqui do painel. Ele é um painel, acho que é capacitivo, alguma coisa assim. Ele precisa de um toque mais fundo e muitas das vezes ele acabava perdendo, ó, tá vendo? Porque tem movimentos aqui que a gente está fazendo, ele não pega, então a gente tem que fazer uma pressãozinha maior aqui. Mas quando essa impressora chegou, ele não estava funcionando legal, então a gente também fez uma manutenção aqui nesse painel. Não removeu, né? A gente chegou a tirar todos os flares, limpamos ali e já também preparamos a impressora para mudança do cooler interno dela, que fica aqui embaixo, né? Que veio numa situação um pouco complicada, muita cola quente perto do cooler, ele estava bem sujo de cola quente, então ele estava travando mesmo e fazendo muito barulho. E a gente percebeu que esse barulho não estava sendo normal, que parecia algo batendo, né? Então a gente também fez essa manutenção aqui desse cooler. E cara, fica de dica aí, né, para quem vai comprar uma impressora dessa. Avalia bem aonde você vai comprar, vê se tem a possibilidade de ter uma assistência ali, né? Para quem não tem muita familiaridade com impressão 3D, não sabe mexer na máquina, não sabe o que é atualização de um firmware, tipo, não sabe ajustar o MAR, não sabe o que é um G-Code. Então, cara, vê aí certinho, porque talvez compense vocês pegarem uma impressora mais de entrada, assim, né? Tipo uma Ender, assim. Eu acho que vale mais a pena pegar uma dessa para quem não entende muito do que a gente já cair de fato para uma impressora dessa, certo? Então fica a dica aí
essa impressora é muito boa, só que esse modelo que a gente pegou talvez não viesse com essas modificações aí de fábrica bem ajustadas aí, né? Porque teve muita mudança para fazer na impressora, a gente teve que investir um dinheiro aí, né? Já gastamos muito com relação a peças, e são peças que são difíceis de achar, porque geralmente só vende na China, então a gente tem que ficar importando, esperando chegar e testar a peça e tudo mais. Mas graças a Deus deu certo aí. Ela tá estável, a impressão tá saindo legal, mas eu acho que ainda não é 100% dela, né? Essa impressora eu acho que entrega mais ainda. Então, galera, é isso. Quero agradecer aí para quem assistiu. Qualquer dúvida sobre a impressora, se precisar de alguma ajuda também, manda nos comentários aí que a gente tenta responder e ajudar vocês, tá bom? Então, valeu, obrigadão por quem assistiu e até mais.